Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, dia 8 de julho, sexta-feira, a palavra de Deus vem em nossas vidas na sequência do Evangelho que nos leva a anunciar este reino. Se nós devemos nos tornar desejosos, como nos diz no Salmo 51, Senhor, minha boca proclame o teu louvor. Senhor, minha boca proclame o teu louvor. O texto do Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou com que falar. Naquele momento vos será dado o que falar. O Espírito do vosso Pai falará em vós. Serei odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Meus queridos, minhas queridas irmãs, continuando o texto do Evangelho de Mateus para a nossa meditação, Jesus nos fala da missão. Nós somos enviados. E a missão é a essência do existir da comunidade cristã, da comunidade católica. É a nossa missão, é a nossa tarefa, a tarefa de todos nós. Nós somos enviados, embora muitas vezes incompreendidos, pois a própria palavra diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Então a fé cristã, ela incomoda aquelas pessoas que querem viver segundo o paganismo, querem viver levado pelos males. E quando nós apresentamos o que é a doutrina cristã, a doutrina católica, como é viver o Evangelho, então ela incomoda e aí vem a perseguição. Tivemos e temos ainda a perseguição violenta atentando contra a vida. Mas nós temos aquela grande perseguição feita pela mídia, pelos meios de comunicação, as pessoas chamadas que fazem as audiências, grandes audiências nos jornais, na televisão, nos programas, às vezes muitos atores e cantores que são contra testemunho. Então, incomoda porque a palavra diz, assim deve viver o cristão, assim deve viver o católico. O islâmico vive segundo a sua doutrina, o budista, o shintoísta e as demais expressões religiosas. Mas nós não, nós cristãos temos a palavra, temos os mandamentos dos sacramentos e o Espírito do Senhor estará sempre conosco. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não seja omisso. Seja, como nos diz o Evangelho, use a prudência, a mansidão, mas não deixe de anunciar jamais a verdade. Porque aí, diante de perseguições, diante de tantas situações, é que vem o nosso testemunho. É a hora do nosso testemunho. Então não iremos temer, não teremos medo, mas seremos sempre estes homens e estas mulheres alimentados na palavra, na Eucaristia, que iremos apresentar sempre o reino de Deus. Iremos sempre apresentar a nossa maneira de viver e de ser. Mesmo que ao incomodar quem quer viver no paganismo, quem quer viver em uma vida contrária ao que é santo, o que é reto, segundo a nossa doutrina, irão sempre querer nos desqualificar, irão sempre querer nos colocar como se fôssemos um atraso. Mas, meu querido e minha querida, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do verdadeira doutrina, dos ensinamentos, nós estamos vulneráveis e à mercê de tantas coisas. E está aí diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos,
tantas situações em que são contrárias à prática da palavra do Evangelho. E isto vem contra nós, vem contra a sociedade, vem contra a família. Então, tantas situações estão aí para nos ferir, para nos degradar. Mas seremos firmes na fé, na palavra, e guiados pelo Espírito, viveremos a dimensão missionária anunciadora do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.